Você já parou para pensar que existe uma força invisível bloqueando seu caminho para a riqueza? Não estou falando de azar, destino ou falta de oportunidade. Estou falando de leis espirituais milenares que você está violando todos os dias sem nem perceber. E o pior, essas violações não são por má fé, são por pura ignorância. Enquanto você luta para pagar as contas no final do mês, existe um povo que há mais de 5.000 anos dominou os segredos da prosperidade, de uma forma tão profunda que, mesmo representando menos de 0,5% da população mundial, controla uma fatia desproporcional da riqueza global. Estou falando do povo judeu. E não, isso não é conspiração. É sabedoria ancestral codificada na Torá, no Talmud e nos ensinamentos da Cabala. Hoje vou revelar para você as 7 leis fundamentais da prosperidade judaica, que, quando aplicadas corretamente, têm o poder de destravar a abundância que está represada na sua vida. Mas antes de mergulharmos nisso, preciso que você entenda uma coisa. Essas leis não são mágica. Elas são princípios testados por dezenas de gerações em condições extremas de adversidade. Os judeus prosperaram em guetos, em exílios, em perseguições. Eles construíram fortunas do nada, não uma vez, mas repetidas vezes ao longo da história. E fizeram isso seguindo exatamente as mesmas leis que vou compartilhar com você agora. Deixa eu te contar uma história que mudou minha compreensão sobre dinheiro para sempre. Há alguns anos, conheci o Sr. Isaac, um judeu de 82 anos que vivia em um bairro modesto de São Paulo. Ele tinha um pequeno comércio de tecidos que mal dava para sustentar a família. Ou pelo menos era isso que parecia. Um dia, conversando com ele sobre as dificuldades financeiras que eu estava enfrentando, ele me olhou com aqueles olhos sábios, cheios de histórias, e disse algo que parecia absurdo. Meu jovem, seu problema não é falta de dinheiro. Seu problema é que você não sabe ouvir o que o dinheiro está tentando te dizer. Confesso que naquele momento achei que era conversa de velho, aquelas filosofias que não servem para nada no mundo real. Mas ele insistiu. Me contou que seu avô, que fugiu da Polônia em 1938 com apenas 17 anos, chegou ao Brasil sem falar uma palavra de português, sem um centavo no bolso, tendo perdido toda a sua família no Holocausto. 15 anos depois, esse homem tinha não uma, mas 5 lojas de móveis espalhadas pelo Rio de Janeiro e São Paulo. Educou 4 filhos, todos formados em universidades, e deixou um legado que sustenta-lhe a família até hoje. O Sr. Isaac então me perguntou: você acha que isso foi sorte? Você acha que foi privilégio? Ele balançou a cabeça devagar e continuou: foi obediência. Obediência às leis que Deus inscreveu no universo sobre como a prosperidade flui. Aquela conversa me fez começar uma jornada de 5 anos estudando os textos sagrados judaicos, conversando com rabinos, analisando a trajetória de famílias judaicas bem-sucedidas. E sabe o que descobri? Que existe um código que não é secreto, não é exclusivo, não é apenas para judeus, é universal. Mas pouquíssimas pessoas conhecem e menos ainda aplicam. Hoje, você vai conhecer esse código. A primeira lei da prosperidade judaica é esta. E preste muita atenção, porque ela vai contra tudo que te ensinaram. Dinheiro não é um fim, é um instrumento sagrado. No pensamento ocidental, especialmente influenciado pelo cristianismo medieval, dinheiro foi demonizado por séculos. O dinheiro é a raiz de todos os males, diziam. Mas isso é uma distorção. No judaísmo, o dinheiro é visto como uma ferramenta divina para fazer o bem no mundo. O Talmud ensina que a riqueza é uma bênção, mas com ela vem uma responsabilidade. Não é à toa que os judeus são os maiores filantropos do mundo proporcionalmente. Eles entendem que o dinheiro tem uma alma, tem um propósito maior. Quando você vê o dinheiro apenas como um meio de comprar coisas, de ostentar, de acumular por acumular, você está violando a primeira lei. E o universo responde a essa violação bloqueando o fluxo. Por quê? Porque você não está pronto para ser um administrador responsável de abundância. Deixa eu te dar um exemplo prático que aconteceu na minha própria vida. Há 3 anos,
Eu ganhava cerca de R$ 8.000 por mês. Parecia pouco para as minhas ambições. Então vivia reclamando, frustrado, com inveja de quem ganhava mais. Gastava tudo em coisas que eu achava que me fariam parecer mais bem-sucedido. Roupas caras, restaurantes, um carro financiado que comia metade do meu salário. No fim do mês, não sobrava nada. Pior, eu estava entrando em dívidas. Quando comecei a estudar a primeira lei e a aplicá-la, mudei radicalmente minha relação com o dinheiro. Parei de vê-lo como algo para me exibir e comecei a vê-lo como uma ferramenta para fazer diferença. Separei 10% do que ganhava para ajudar projetos sociais. No começo doía, parecia loucura doar quando eu mal tinha para mim, mas persisti. Sabe o que aconteceu em 6 meses? Minha renda dobrou. Não porque o dinheiro caiu do céu, mas porque minha mentalidade mudou. Comecei a ver oportunidades que antes eram invisíveis para mim. Comecei a tomar decisões mais sábias. Comecei a atrair pessoas e situações que multiplicaram minha capacidade de gerar valor. Isso não é mágica, é alinhamento com uma lei espiritual. A segunda lei da prosperidade judaica é: trabalho é adoração. No Gênesis, antes mesmo da queda, Deus coloca Adão no jardim para cultivá-lo e guardá-lo. Trabalho não é maldição. Trabalho é vocação divina. Os judeus têm uma relação sagrada com o trabalho. Eles não trabalham apenas para ganhar dinheiro. Eles trabalham para expressar sua essência, para contribuir com o mundo, para honrar o Criador. Por isso você vê tantos judeus excelentes em suas áreas. Não é genética, é mentalidade. É a aplicação de um princípio que está no DNA cultural deles há milênios. Conheci uma mulher chamada Rebeca, de 43 anos, que trabalhava como cozinheira em um restaurante pequeno em Curitiba. Ela ganhava R$ 2.500 por mês, tinha 3 filhos para criar sozinha e vivia no limite. Mas ela tinha algo raro. Ela amava o que fazia. Ela via cada prato que preparava como uma obra de arte, como um ato de amor. Seus colegas de trabalho reclamavam do salário, do patrão, do cansaço. Ela agradecia por ter o emprego. Um dia, um empresário jantou no restaurante e ficou tão impressionado com a comida e com a atitude dela que a convidou para ser chefe de cozinha de um novo empreendimento que estava abrindo. Hoje, 4 anos depois, Rebeca ganha R$ 9.000 por mês, tem participação nos lucros e está ensinando seus filhos a mesma lição que aprendeu. Trabalho feito com excelência e gratidão abre portas que dinheiro nenhum consegue comprar. A terceira lei é talvez a mais contraintuitiva de todas. Dar é receber multiplicado. Isso vem do conceito judaico de tzedakah, que muita gente traduz como caridade, mas a palavra em hebraico vem de tzedek, que significa justiça. Ou seja, dar não é uma opção bondosa, é uma obrigação moral, é um ato de justiça cósmica. O Talmud ensina que quando você dá, você não está perdendo. Você está investindo no Banco Celestial, que tem taxas de retorno infinitamente superiores a qualquer investimento terreno. E isso não é fé cega. É um princípio que funciona no nível prático, psicológico e espiritual. Quando você segura tudo para si, movido pelo medo da escassez, você transmite uma mensagem para o universo. Não há suficiente. Preciso me proteger. E o universo, que responde à frequência que você emite, diz: ok, você está certo, não há suficiente. E mantém você nessa realidade. Mas quando você dá, mesmo quando não parece lógico, você declara: existe abundância, eu confio, eu sou um canal, não um reservatório. E o universo responde abrindo comportas que você nem sabia que existiam. Eu vi isso acontecer tantas vezes que perdi a conta. Famílias que começaram a doar e em poucos meses receberam promoções, heranças inesperadas, oportunidades de negócio que mudaram tudo. Mas atenção, não estou falando de dar por manipulação, esperando o retorno imediato. Estou falando de dar com generosidade genuína, com alegria. Porque quando você dá assim, você ativa algo profundo na sua alma. Você sai do modo sobrevivência e entra no modo prosperidade. E isso muda tudo. A quarta lei da prosperidade judaica vai contra tudo que você aprendeu na escola.
Educação financeira é mais importante que educação formal. Isso não significa que os judeus desprezam a educação acadêmica. Muito pelo contrário, eles são o povo com maior índice de graduados por capita no mundo. Mas eles entendem algo fundamental. Você pode ter 3 diplomas universitários e ainda assim ser analfabeto financeiro. E no mundo real, quem não sabe lidar com dinheiro vai passar a vida trabalhando para quem sabe. No Talmud, existe um ensinamento poderoso. Um pai tem 3 obrigações para com seu filho: ensinar-lhe a Torá, ensinar-lhe um ofício e ensinar-lhe a nadar. Nadar, nesse contexto, significa sobreviver, navegar pelas águas turbulentas da vida. E no mundo moderno, isso se traduz em saber lidar com dinheiro. Crianças judias aprendem desde os 5, 6 anos sobre poupar, investir, doar. Elas não aprendem que dinheiro é sujo ou que rico é vilão. Elas aprendem que dinheiro é responsabilidade, é ferramenta, é poder para fazer o bem. Conheci um casal brasileiro, Fernando e Juliana de Belo Horizonte, que transformou completamente a realidade financeira da família, aplicando esse princípio. Eles tinham 2 filhos, de 9 e 12 anos, e viviam num ciclo vicioso. Ganhavam R$ 15.000 por mês juntos, o que não é pouco, mas não conseguiam guardar nada. As crianças pediam, eles davam. Queriam o último videogame, ganhavam. Queriam roupa de marca, ganhavam. Até que um dia, após assistirem uma palestra sobre educação financeira judaica, decidiram fazer diferente. Começaram a dar mesada aos filhos. R$ 300 por mês para o de 12 anos, 200 para o de 9. Mas com regras, 40% podia ser gasto livremente, 30% tinha que ser poupado, 30% tinha que ser usado para ajudar alguém. No começo as crianças reclamaram, queriam tudo de uma vez como antes, mas os pais seguraram firme. Em 3 meses algo incrível começou a acontecer. O filho de 12 anos começou a pesquisar preços antes de comprar qualquer coisa. Ele descobriu que podia comprar a mesma coisa que queria por muito menos se esperasse promoção. Em 6 meses, ele tinha juntado R$ 1.200. Ele me contou com os olhos brilhando. Tio, eu nunca tinha sentido o que é ter dinheiro de verdade. Antes eu ganhava tudo e não valorizava nada. Agora eu sei quanto custa cada coisa. Hoje, 3 anos depois, esse menino tem R$ 7.000 investidos em ações que ele mesmo escolheu. Acompanha o mercado, lê sobre empresas. Ele tem 15 anos e já entende de investimento mais que 90% dos adultos brasileiros. Isso é a 4ª lei em ação. A 5ª lei da prosperidade judaica é brutal e vai doer em muita gente. Viva sempre abaixo das suas possibilidades, nunca no limite. Os judeus têm um provérbio: quem gasta mais do que ganha está roubando de si mesmo no futuro. Isso é sabedoria pura condensada em uma frase. O brasileiro médio faz o contrário. Ganha 5.000, gasta 6.000. Ganha 10.000, gasta 12.000. Por quê? Porque fomos programados para impressionar os outros, para parecer bem-sucedidos, não para ser bem-sucedidos de verdade. Eu tenho um amigo judeu chamado David, empresário de 51 anos, que ganha em média R$ 80.000 por mês. Sabe como ele vive? Em um apartamento de 3 quartos que ele comprou há 20 anos, dirige um Corolla com 7 anos de uso, usa roupa simples, janta em casa na maioria das vezes. Se você o visse na rua, nunca imaginaria que ele tem mais de 3 milhões de reais investidos. Ele me explicou assim: eu não trabalho para mostrar que tenho dinheiro, eu trabalho para ter liberdade. E liberdade vem de não precisar, não de ter muito. Essa é a mentalidade judaica de prosperidade. Agora compare com a história do Rodrigo, paulista de 37 anos, que eu conheci 2 anos atrás. Ele era gerente comercial, ganhava R$ 22.000 por mês, mas vivia apertado. Por quê? Porque morava em um apartamento de aluguel de R$ 7.000 em bairro Nobre, tinha um BMW financiado em R$ 3.500 por mês. Gastava R$ 4.000 em restaurantes e baladas, mais R$ 2.000 em roupas e acessórios. No papel, ele parecia bem-sucedido. Na prática, estava quebrado. Não tinha reserva de emergência, não tinha investimentos,
Vivia de salário em salário. Quando a empresa onde trabalhava passou por reestruturação e ele foi demitido, em 2 meses ele perdeu tudo. Teve que devolver o carro, sair do apartamento, voltar a morar com os pais. Foi devastador. Ele veio conversar comigo arrasado, sentindo-se um fracasso. Mas eu disse: Rodrigo, você não falhou. Você estava jogando o jogo errado. Agora você vai aprender a jogar o jogo certo. Ele começou do zero. Conseguiu um emprego ganhando R$ 12.000, bem menos que antes. Mas dessa vez fez diferente. Alugou um apartamento simples por R$ 2.000. Comprou um carro popular usado quitado por R$ 20.000 que ele juntou em 6 meses. Cortou todas as futilidades. Começou a viver com metade do que ganhava e investir a outra metade. Hoje, 1 ano e meio depois, ele tem R$ 110.000 investidos. Está juntando para dar entrada em um apartamento próprio e dorme tranquilo todas as noites. Ele me disse: eu achava que era rico quando ganhava 22.000 e gastava tudo. Hoje eu sei que sou muito mais rico ganhando 12 e guardando 6. A 6ª lei da prosperidade judaica é sobre reputação. Seu nome vale mais que ouro. Proteja-o com sua vida. No livro de Provérbios está escrito: mais digno de escolha é o bom nome do que muitas riquezas. Os judeus levam isso tão a sério que é quase obsessivo. Para eles, quebrar a palavra, não honrar um compromisso, dar um calote, é pior que perder dinheiro, porque dinheiro você recupera. Reputação, uma vez manchada, pode levar décadas para limpar. Vou te contar a história de 2 irmãos, João e Paulo, de Fortaleza. Eles tinham uma pequena empresa de construção civil. Tinham os mesmos recursos, as mesmas oportunidades. Mas eram completamente diferentes na forma de trabalhar. João era do tipo que prometia mundos e fundos para fechar negócio, mas depois não cumpria prazo, não entregava a qualidade prometida e quando os clientes reclamavam, ele enrolava, dava desculpas, empurrava com a barriga. Paulo era o oposto. Ele prometia menos do que sabia que podia entregar e sempre entregava mais. Se dizia que ia terminar em 3 meses, terminava em 2,5. Se o cliente pedia alguma mudança, ele fazia sem cobrar extra quando era razoável. Quando cometia algum erro, assumia na hora e corrigia sem questionar. Resultado: João tinha que correr atrás de cliente o tempo todo porque ninguém indicava, ninguém voltava. Paulo tinha fila de espera. Tudo era boca a boca. Chama o Paulo, ele é sério. Chama o Paulo, pode confiar. Em 5 anos, Paulo tinha multiplicado o faturamento por 4, enquanto João ainda estava patinando, fazendo orçamento atrás de orçamento sem fechar. E o pior, quando João precisou de um empréstimo bancário para comprar equipamento, foi negado porque sua reputação no mercado estava suja. Paulo conseguiu um financiamento com juros mais baixos, porque o gerente do banco conhecia a reputação dele. Seu nome vale mais que ouro? Nunca esqueça disso. A 7ª e última lei da prosperidade judaica é sobre visão de longo prazo. Plante árvores sob cuja sombra você pode nunca sentar. Existe um ditado judaico: um homem sábio planta árvores não para ele, mas para seus filhos e netos. Isso resume uma mentalidade completamente oposta ao imediatismo brasileiro. Nós queremos resultado ontem. Queremos ficar rico em 6 meses. Queremos milagre. Os judeus pensam em gerações. Eles fazem planos de 30, 40, 50 anos. Eles constroem fortunas que atravessam séculos. Por que você acha que existem dinastias judaicas de riqueza? Não é porque eles têm algum segredo mágico. É porque eles ensinam os filhos a construir sobre o que os pais construíram, não a gastar tudo. É porque eles valorizam legado, não ostentação. É porque eles entendem que riqueza verdadeira não é quanto você ganha, mas quanto você acumula e transmite. Quando você internaliza essas 7 leis, quando você as aplica com disciplina e consistência, sua vida financeira muda. Não da noite para o dia, mas de forma sólida, sustentável, irreversível. Eu vi isso acontecer dezenas de vezes. Famílias que estavam afundadas em dívidas, que chegaram à beira do colapso, que aplicaram esses princípios e hoje estão prósperas, tranquilas, construindo patrimônio real. Agora, antes de continuarmos, preciso te pedir uma coisa. Se esse conteúdo está fazendo sentido para você,
Se você está percebendo que essas leis podem mudar sua vida, inscreva-se neste canal e ative o sininho. Por quê? Porque este é apenas o começo. Estamos construindo aqui uma comunidade de pessoas que querem prosperar de verdade, não com promessas vazias, mas com sabedoria milenar, aplicada à realidade brasileira. E mais importante, deixe um comentário agora dizendo qual dessas 7 leis impactou mais você. Escreva: a lei número X mudou minha visão. Isso não é só para o algoritmo, é para você se comprometer. Porque quando você declara publicamente que algo te impactou, você aumenta drasticamente as chances de aplicar na prática. Então vai lá, comenta agora. Eu leio todos e respondo vários. E se você conhece alguém que está lutando financeiramente, que está preso no ciclo de trabalhar muito e nunca ter nada, compartilhe este vídeo com essa pessoa. Conhecimento que não é compartilhado, é conhecimento desperdiçado. Agora eu preciso te fazer uma pergunta direta, sem rodeios. Você está realmente pronto para aplicar essas 7 leis? Ou vai ser mais um que assiste, concorda, diz amém, mas não faz nada? Porque o conhecimento que não é aplicado não é conhecimento, é entretenimento. E entretenimento não paga conta, não constrói patrimônio, não muda gerações. Então eu vou te dar agora um desafio muito específico, um desafio que vai separar quem é sério de quem está só passando o tempo. Nos próximos 90 dias, você vai escolher 3 dessas 7 leis e vai aplicar radicalmente. Não meio aplicado, não mais ou menos, radicalmente. Vou te dar exemplos práticos de como fazer isso. Se você escolheu a primeira lei, que dinheiro é instrumento sagrado, você vai começar hoje a separar 10% de tudo que entra para você para um propósito maior que você mesmo. Pode ser para ajudar uma família necessitada, pode ser para um projeto social, pode ser para a sua igreja, sinagoga, mesquita, tanto faz. O que importa é que você está declarando que o dinheiro tem um propósito maior na sua vida do que apenas te servir. Se você escolheu a segunda lei, que trabalho é adoração, você vai começar amanhã a fazer seu trabalho como se fosse a coisa mais importante do mundo. Não importa se você é faxineiro, vendedor, professor, médico, empresário, você vai fazer com excelência máxima. Você vai chegar 10 minutos mais cedo, vai fazer além do que te pedem, vai tratar cada tarefa como se seu nome estivesse gravado nela para sempre. Em 90 dias, as portas que vão se abrir para você vão te surpreender. Se você escolheu a terceira lei, que dá é receber multiplicado, você vai fazer o seguinte: hoje mesmo, antes de dormir, você vai escolher alguém que você pode ajudar. Não com dinheiro necessariamente. Pode ser com tempo, com conhecimento, com conexões. E você vai ajudar, sem esperar nada em troca. E vai fazer isso toda semana pelos próximos 90 dias. 13 atos de generosidade genuína. Eu garanto, no 90º dia sua vida não vai ser a mesma. Se você escolheu a 4ª lei sobre educação financeira, você vai fazer assim. A partir de hoje, você vai estudar 15 minutos por dia sobre dinheiro. Pode ser um livro, um podcast, um canal de YouTube, não importa. 15 minutos todos os dias sem pular. Em 90 dias você vai ter estudado 22 horas e meia sobre finanças. Isso é mais do que a maioria das pessoas estuda em uma vida inteira. E se você tem filhos, você vai envolvê-los nesse processo. Vai conversar com eles sobre dinheiro uma vez por semana, sem tabu, sem vergonha. Se você escolheu a 5ª lei, viver abaixo das possibilidades, o desafio é este. Nos próximos 90 dias, você vai viver com 70% da sua renda. Não importa o que aconteça, 30% vai ser dividido assim: 15% para investir, 10% para reserva de emergência, 5% para doar. Vai doer? Vai. Você vai ter que cortar coisas? Vai. Mas no final dos 90 dias, você vai ter acumulado 30% da sua renda de 3 meses. Se você ganha R$3.000, vai ter R$2.700 guardados e investidos. Se ganha 10.000, vai ter 9.000. Isso muda tudo. Se você escolheu a 6ª lei sobre proteger seu nome, você vai fazer o seguinte: hoje você vai fazer uma lista de todas as pessoas para quem você deve, todos os compromissos que você não cumpriu, todas as palavras que você quebrou,
E nos próximos 90 dias, uma por uma, você vai consertar. Vai pagar quem você deve, vai pedir desculpas para quem você decepcionou, vai cumprir o que você prometeu. Isso vai limpar seu nome, vai limpar sua consciência e vai abrir portas que estavam fechadas há anos. Se você escolheu a 7ª lei sobre pensar em gerações, você vai abrir hoje uma conta de investimento e vai começar a depositar todo mês, nem que seja R$ 50, pensando em 30 anos. Não é para você gastar, é para construir um legado. É para seus filhos, seus netos. E toda vez que você depositar, você vai lembrar: eu não estou vivendo só para mim, estou construindo algo maior. Agora deixa eu te mostrar o que acontece quando essas leis são aplicadas de forma integrada. Vou te contar a história final, a história da Maria de Recife. Ela tinha 54 anos quando me procurou, desesperada. Trabalhava como professora ganhando R$ 4.000 por mês. Estava endividada em R$ 63.000, não tinha nada guardado. E estava prestes a ser despejada do apartamento alugado porque não conseguia mais pagar. Ela me disse, chorando: eu trabalhei a vida inteira e não tenho nada. Eu falhei. Eu olhei para ela e disse: Maria, você não falhou. Você simplesmente nunca aprendeu as regras do jogo. Mas ainda dá tempo. Ela estava cética, mas concordou em tentar. Aplicamos as 7 leis, uma a uma. Primeiro, mudamos a mentalidade dela sobre dinheiro. Ela parou de ver como inimigo e começou a ver como ferramenta. Segundo, ela começou a fazer o trabalho dela com excelência máxima. Chegou a dar aulas extras voluntárias para alunos com dificuldade. Terceiro, mesmo devendo, ela separava 5% do que ganhava para ajudar uma família mais pobre que ela. Parecia loucura, mas ela fez. Quarto, ela começou a estudar sobre finanças e a ensinar isso para os filhos. Quinto, ela cortou tudo que era supérfluo, saiu do apartamento de 2.000 e foi para um de 1.200. Vendeu tudo que não usava. Sexto, ela negociou todas as dívidas, assumindo os erros, pedindo desconto, mas sempre honrando cada centavo que conseguia pagar. Sétimo, ela começou a pensar em longo prazo, fazendo planos não para o mês seguinte, mas para os próximos 20 anos. Sabe o que aconteceu? No primeiro ano, ela quitou R$ 30.000 de dívida. No segundo ano, quitou o restante. No terceiro ano, ela tinha R$ 15.000 investidos. Mas o mais incrível foi o que aconteceu no quarto ano. A escola onde ela trabalhava a promoveu para coordenadora pedagógica, aumentando o salário para 7.500 e mais. Ela começou a dar cursos de capacitação para professores nos fins de semana, gerando mais 2.500 por mês. Hoje, no sexto ano desde que começamos, ela tem R$ 128.000 investidos, comprou um apartamento pequeno à vista e está planejando se aposentar em 10 anos com tranquilidade financeira garantida. Ela me ligou semana passada chorando de novo, mas dessa vez não era desespero, era gratidão. Ela disse: eu tinha 54 anos e achei que era tarde demais. Hoje eu sei que nunca é tarde quando você segue as leis certas. Então, vou recapitular rapidamente as 7 leis da prosperidade judaica para você nunca mais esquecer. Primeira, dinheiro não é um fim, é um instrumento sagrado. Segunda, trabalho é adoração, faça com excelência. Terceira, dar é receber multiplicado, pratique tzedakah. Quarta, educação financeira é mais importante que diploma. Quinta, viva sempre abaixo das suas possibilidades. Sexta, seu nome vale mais que ouro, proteja sua reputação. Sétima, pense em gerações, plante árvores para seus netos. Essas não são teorias inventadas ontem. São princípios testados por 5.000 anos, aplicados em situações de extrema adversidade, que produziram o povo mais próspero da história. E agora você tem acesso a eles. Mas ter acesso não muda nada. Só a aplicação muda. Então eu te desafio. Escolhe 3 leis, aplica por 90 dias e volta aqui nos comentários no 91º dia para contar o resultado. Escreve: dia 91 apliquei as leis X, Y, Z e isso aconteceu na minha vida. E antes de terminar, quero fazer uma pergunta sincera.
Você realmente quer prosperar ou só quer reclamar da falta de prosperidade? Porque se você quer de verdade, você vai assistir esse vídeo de novo, vai pausar, vai anotar as 7 leis, vai escolher 3 e vai começar hoje. Não na segunda-feira, não no mês que vem, hoje. Porque conhecimento sem ação é ilusão. E ilusão não te faz prosperar. E tem mais. Este é o primeiro vídeo de uma série completa sobre sabedoria judaica aplicada à vida brasileira. No próximo vídeo, eu vou revelar as 5 palavras que milionários judeus usam todo dia e que reprogramam o cérebro para a abundância. São palavras específicas, com frequência vibratória comprovada, que atraem oportunidades como ímã. Se você não quer perder, se inscreve neste canal agora e ativa o sininho. E se esse vídeo ajudou você de alguma forma, deixa seu like aqui, porque assim o algoritmo mostra para mais pessoas que precisam ouvir isso. E compartilha com aquele amigo ou familiar que está passando dificuldade financeira. Conhecimento é semente. Só cresce se for plantado. Agora eu quero saber, de onde você está nos assistindo? Escreve aí nos comentários sua cidade e seu estado. Eu quero saber onde está essa comunidade incrível que está buscando prosperidade de verdade. E mais importante, me conta qual dessas 7 leis mais impactou você e por quê. Eu leio todos os comentários e respondo vários. E se você chegou até aqui, até o final deste vídeo, eu quero te dizer uma coisa. Você já é diferente de 95% das pessoas. A maioria desiste nos primeiros 3 minutos. Você ficou até o fim. Isso diz muito sobre você. Você tem o que é preciso para prosperar. Agora só falta aplicar. Então vai lá, escolhe suas 3 leis e começa hoje. Sua vida financeira está esperando por essa decisão. Que Deus abençoe você, sua família e suas finanças. Que você prospere de forma justa, ética e abundante. E lembra, prosperidade não é ter muito, é viver bem, é ter liberdade, é poder ajudar quem você ama. E seguindo essas 7 leis, você vai chegar lá. Um forte abraço e até o próximo vídeo.